Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Somente por Cristo. Nesse vídeo, eu irei indicar a vocês 5 livros para a vossa leitura, para a edificação e para o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Existe um mito muito grande no meio evangélico a respeito de uma passagem do apóstolo Paulo aos Coríntios que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. E muitos são levados por esse mito de achar que esta letra significa teologia, quando na verdade o contexto do apóstolo Paulo ali aos Coríntios, ele está falando da lei do Velho Testamento. Então, diante desse mito, cria essa ideia de que você não pode ler livros de teologia, ou você não pode ler livros a não ser a Bíblia. É engraçado que se a teologia mata, imagine então o entretenimento que muitos que argumentam com base nisso vivem cada dia. Ler livros de teologia não pode, né? Mas passar uma noite inteira assistindo série, seriados, jogos de futebol, não mata. Então é algo que não tem sentido, né? Mas, enfim, podemos ler sim. A Bíblia nos indica que nós temos que buscar conhecimento. Então a passagem do apóstolo Paulo, essa aqui, que mostra que até o apóstolo Paulo lia. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4:13. Então, meus irmãos, eu quero aqui deixar com vocês 5 indicações, algumas indicações de leitura. O primeiro livro que eu quero indicar é esse livro de Martinho Lutero. Foi compilado pela editora Fiel, aqui editado por Clifford Ponte. É um livro onde Lutero está defendendo a sua tese contra o livre-arbítrio, por causa de um homem chamado Erasmo de Roterdã, defendia o livre-arbítrio, e Lutero, nesse livrinho aqui, vai destroçar todos os argumentos de Erasmo. Fica até com dó de Erasmo, lendo esse livro aqui, que os argumentos de Lutero são muito fortes, muito bíblicos. E recomendo a você que quer saber sobre o livre-arbítrio, ou acredita no livre-arbítrio, leia esse livro aqui, para que você possa rever os seus conceitos. Outro livro que eu quero indicar para vós, para a vossa leitura, é A Depressão de Spurgeon, de Zach Wilson, sei lá como é que fala isso daqui. Prefácio de Pastor Gilson Santos, E, meus irmãos, esse livro conta um pouco sobre a história de Spurgeon, especificamente falando da depressão que ele convivia toda a vida dele. E esse livro ele me ajudou muito a entender um pouco sobre essa doença tão antiga e tão atual, e nos leva a parar com essa ignorância que nós temos, que fala, a depressão é do diabo. Não, é uma doença que precisa ser tratada. E aqui, através de escritos de Spurgeon, esse homem aqui, o Zach, ele vai nos mostrar como que Spurgeon conseguia lidar e como ajudar aqueles que lidam com isso. Então é muito interessante para a vossa leitura. Agora, o outro livro que eu quero indicar para vocês é o livro, que na verdade é uma biografia de David Brainerd. É o diário de David Brainerd. Aqui é a vida de David Brainerd. Se vocês lerem aqui o comecinho aqui, fala bem assim, o livro que inspirou o movimento moderno de missões. Esse livro inspirou muitas pessoas, muitos missionários. Um deles, muito conhecido, se chama William Carey, ou Guilherme Carey. Lendo esse livro aqui, nós percebemos que nós somos tão indiferentes quanto à paixão pelas almas. E os escritos de David Brainerd mostram como ele tinha compaixão dos perdidos e quanto nós precisamos disso. Mostra a piedade dele, e ele convivia com a doença, a melancolia, que é um tipo de depressão. Mas mesmo assim, isso não impediu de ele ser usado por um avivamento entre os índios civícolas de Northampton. Então, meus amados, eu indico para vocês a leitura desse livro. Leiam esse livro. Com certeza vai mudar muito os seus pensamentos, muito a sua mentalidade. Outro livro que eu quero indicar para vocês é Com Vergonha do Evangelho. Esse livro eu ganhei de uma irmã, e esse livro abriu a minha mente muito sobre o que estamos vivendo hoje. Quando a igreja se torna como o mundo e como isso tem sido vivido hoje por muitos. E também eu sou muito grato por esse livro aqui, por John MacArthur ter escrito esse livro, porque tem uma passagem nesse livro que ele fala sobre as doutrinas da graça. E quando eu li isso, sobre a doutrina da graça, sobre a eleição, sobre a soberania de Deus, eu tive uma felicidade tão grande por acreditar que a salvação não depende de obras para que ninguém se glorie, mas da graça. E eu recomendo você ler esse livro. E o último livro que eu quero indicar a vocês, esse livro aqui.
Heróis da Fé. Essa capa aqui é meio antiga, tem uma capa mais bonita que é essa daqui. E esse livro, meus irmãos, depois da Bíblia, foi o melhor livro que eu li até hoje, porque ele conta a história de 20 homens que foram usados por Deus em grandes obras, avivamentos, missões. E esse livro abriu um leque muito grande na minha mente de que Deus pode usar todo aquele que se coloca na posição de dizer: eis-me aqui. Meus amados, se você acha que está acontecendo um avivamento no Brasil, lê esse livro aqui. Você vai repensar. Recomendo você ler essa bela obra aqui, que é o Heróis da Fé. É muito importante para você. Todo cristão deveria ler esses 5 livros. Todo cristão. E aqui, meus irmãos, encerrando, quero dizer uma coisa. Não adianta, quando acabar esse livro, você comprar todos os livros, se você não ler esse livro, a Escritura Sagrada. Antes de você partir para outros autores, você tem que conhecer primeiro esse livro. Mergulhar-se nas Escrituras. Claro que você pode usar um desses livros como auxílio no seu estudo, mas se você prioriza a leitura desses, ao invés da leitura desse livro, algo está errado na sua vida. E lembre-se que não adianta ter uma biblioteca gigante se você não tem uma vida de oração com Deus. Então, se você ler todos esses livros, e mais livros, mas não ter uma vida de oração, tudo será em vão. Tudo será em vão. Se você se prioriza mais em conhecer do que se entregar a Deus num conhecimento afetivo, tudo será em vão. Então quero deixar aqui com vocês. Leiam esses livros, mas mergulhe-se nas Escrituras e na vida de oração. Porque certamente Deus vai fazer algo impressionante na sua vida. Amém? Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de comentar do que achou do vídeo. Se você tiver algum livro para indicar também, indica aqui embaixo. Dependendo, comenta embaixo, ok? Muito obrigado, até a próxima.